Deus veio trazer uma vida fascinante para o homem e ele instalou essa vida fascinante nos seus seres criados que ele colocou aqui na terra. Mas acontece que o pecado passou a dominar a terra. Veja bem, existe um culpado por todo tipo de maldade e coisa ruim que acontece aqui na terra. Quem é este culpado? O nome dele é Diabo. Tudo de ruim, todo tipo de maldade, tudo aquilo que está desordenado, que é ruim, que é de destruição, que está acontecendo no mundo hoje. O culpado disso chama-se Diabo. O diabo, o pecado faz parte dele. A natureza do diabo é uma natureza de maldade. E o pecado faz parte da maldade. Veja bem, a partir do momento que o pecado entra dentro do homem, o homem é controlado pelo pecado. Escute isso, vou repetir. Quando o pecado entra dentro do homem, o homem é controlado pelo pecado. E existe alguém que controla o pecado. Quem controla o pecado é Satanás. Então, a partir do momento que o pecado está agindo na vida do homem, Satanás, controlando o pecado, passa a controlar a vida do homem. O pecado é como um vírus que entra e deforma sua maneira de viver. O homem foi criado com qualidades boas, cheios de virtudes, mas na hora que o vírus do pecado está agindo nele, ele passa a ser controlado pela maldade do pecado. Aquelas virtudes, aquele tanto de qualidades boas, não conseguem falar tão forte quanto o domínio do pecado sobre o homem. O pecado é como um vírus. Eu quero te citar um exemplo de um vírus, o vírus da gripe. Você já viu que quando alguém fica gripado, o vírus da gripe, aquela gripe passa a dominar aquela pessoa? Por exemplo, ela fica com a vontade de deitar, com o corpo ruim, com o corpo cansado. A verdade é que a vontade dela é ficar bem disposta, alegre, ativa, mas aquela gripe está agindo por causa do vírus da gripe nela e prostra ela. Ela passa a ficar com o corpo enfraquecido e por aí vai. Quer ver o que mais? Ela quer respirar direito. Ela quer respirar livremente, mas aquele vírus da gripe começa a dominar a respiração dela e a respiração fica difícil, ela fica ofegante. Ela quer ficar bem, ela quer ficar alegre, mas aquele vírus da gripe trouxe dor para o corpo dela. O corpo dela está todo dolorido, aquela dor está dominando o corpo dela. É um vírus. Sabe o que mais? Ela está febril, ela está com febre, aquele vírus trouxe febre. E ela, ao mesmo tempo que ela está quente, ela quer ficar coberta, ela quer se cobrir por causa que aquela febre está alterando toda a temperatura do seu corpo. Ela gostaria de estar livre, de poder ficar tranquila, vestindo uma roupa normal, mas ela tem que se cobrir, e ao mesmo tempo que está se cobrindo, está suando todo. O vírus da gripe está dominando o corpo da pessoa que está gripada. Do mesmo modo, é o vírus do pecado, está dominando o corpo, a vida da pessoa, quando aquele pecado está agindo na vida dela. E quem domina a gripe é o vírus da gripe, e quem domina o vírus do pecado é Satanás. Dessa maneira, Satanás consegue influenciar, fazer o homem ficar inclinado, levado a tudo que é mal. Veja bem, com o vírus do pecado, o homem passou a sentir dor. Então, dor, angústia, sofrimento passam a fazer parte da vida do homem. Tudo isso por causa do vírus do pecado. A fraqueza passa a fazer parte da vida do homem. Tudo isso por causa da vida do pecado. E aquela fraqueza traz vergonha, traz tanta incapacidade, traz tanta inferioridade, a pessoa se sente tão fraca, inferior. Ela quer fazer alguma coisa, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Tudo isso é influência do vírus
do pecado. A pessoa foi criada por Deus com um pacote lindo de virtudes e boas qualidades. E às vezes quando ela quer andar nessas virtudes, ela quer andar nessas boas qualidades, ela quer fazer o bem ao próximo, ela quer amar o próximo, ela quer se alegrar com a pessoa que está perto dela. Faz parte do pacote de boas virtudes que Deus colocou nela. Mas ela não consegue seguir nessas boas virtudes porque a influência do vírus do pecado leva ela a agir de modo ruim, leva ela a agir com ira, leva ela a agir com falsidade, leva ela a agir de modo que ela mais prejudica as pessoas que estão perto dela do que ela dá lugar às boas virtudes. A pessoa, ela está debaixo da influência do vírus do pecado para fazer todo tipo de coisa ruim. Existe um domínio do vírus do pecado influenciando ela para fazer tudo que é mal. Agora, escute isso. Preste bastante atenção. Você é responsável por tudo que você faz. O ser humano é responsável por tudo o que ele faz. Quando a pessoa se entrega à maldade, ela é responsável pela maldade que ela faz. Quando ela se entrega para fazer qualquer coisa que é mal, que é pecado, ela é a responsável por isso. Não é o diabo que é o responsável. Ela que é a responsável. Porque ela está se entregando para a maldade. Ela está se entregando a deixar o pecado agir por meio dela. Acontece é que ela é responsável, mas também existe a realidade que o pecado está como um peso sobre ela, inclinando ela para o mal o tempo todo. Dessa forma, o que aconteceu com o ser humano? O diabo estimula ele a fazer aquilo que é errado. E quando ele aceita, quando ele se entrega ao domínio do pecado, quando ele se entrega ao domínio da maldade, ele se torna cúmplice do diabo. Ele se torna parceiro do diabo. O diabo tem destruído a terra. Tem destruído o mundo por meio da maldade e de todas as consequências da maldade. Ele trouxe maldição, ele trouxe destruição, ele trouxe prejuízo de todas as formas, na natureza e nos relacionamentos. Mas o homem tem se tornado um parceiro do diabo, um parceiro de Satanás, quando ele se entrega à maldade que Satanás o inclina a fazer. O homem é responsável. E o homem tem tornado-se cúmplice. O homem é responsável e o homem tem se tornado um aliado do diabo, um parceiro do diabo. Deixando o domínio do vírus do pecado agir, se entregando a esse domínio, se entregando à ação desse vírus na vida dele. Será que existe alguém que quer quebrar esse domínio do vírus do pecado em sua vida? Será que existe alguém que quer se libertar do vírus do pecado e do domínio dele? Será que existe alguém que quer quebrar essa cadeia de escravidão na sua vida e não mais viver essa vida maldita, mas viver a vida fascinante que Deus preparou para ele? Será que você é um desse que quer viver a vida fascinante e não uma vida dominada pelo pecado e por Satanás atrás do pecado? Eu quero que você viva essa vida fascinante. Deus trouxe de uma maneira extraordinária um modo como nós recuperarmos a vida fascinante que Ele nos deu. Leia o livro Uma Vida Fascinante. Eu quero que você conheça mais. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário viver tudo que Deus preparou para você. Um abraço! Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.